Olá, irmãos, estamos juntos novamente para mais um Pão Diário. Uma alegria estar com os irmãos compartilhando esse tempo juntos. Te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 39. E quando a Escritura diz, no verso 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Lembra que por ser fiel, por passar naquelas três áreas de integridade com dinheiro, integridade com poder, integridade moral, fazendo tudo certo, deu tudo errado. E José foi lançado na prisão. Não era uma prisão qualquer, é a prisão do faraó. Em outras palavras, você não tem um sistema judiciário muito bom hoje? Imagina naquela época, 2000 anos antes de Cristo. Seria horrível. E não havia garantia nenhuma que alguém saísse de lá vivo, ou que houvesse justiça, ou que uma vez você sendo lançado ali, alguém ia se lembrar de você. A outra coisa, se ainda hoje, século 21, mais de 2000 anos depois de Cristo, a precariedade das prisões é horrível, imagina naquela época. Em termos de higiene, em termos de água potável, em termos de local para dormir, em termos de dignidade. E a Bíblia diz que algo estranho, algo incomum acontece. Alguém que tinha tudo para ficar revoltado. Porque olha a história. O cara é órfão, super protegido, solitário, maltratado sistematicamente por todos os irmãos. De repente, os próprios irmãos tentam assassiná-lo. O sujeito é arrancado com raiz e tudo e vendido como escravo para uma terra que ele nunca conheceu. E agora, sendo fiel a esse Deus nessa terra, como escravo, fazendo tudo, sendo aprovado corretamente em tudo, ele é jogado numa prisão. Cadê Deus? Cadê justiça? Deus lembra de mim? E aí, um turbilhão de pensamentos podem até tomar de assalto, ocasionalmente, certos pensamentos. Será que Deus dá bola? Será que Deus se importa? Será que Ele me ama? Será que Ele é bom? Será que o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia? Há uma série de questionamentos. E, além de Deus aqui, de maneira surpreendente, dar favor para José aos olhos do carcereiro, uma outra coisa acontece. Eu convido você a continuar a leitura, capítulo 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Não foi um dia antes, não foi 2 dias depois. Foram 2 anos completos. Há um timing de Deus aqui. E o sonho trazido por Deus para Faraó veio como um foguete, um raio, ao completar 2 anos completos. Nesses 2 anos completos, qual seria a resposta de José dentro dessa cadeia? Cadeia para onde não tem saída, ele não tem a quem clamar, a quem reclamar, a quem recorrer. Ele não tem nada o que fazer, todas as variáveis estão fora do alcance dele. Ele não tem nada para fazer ali, aparentemente. E depois eles vão chamá-lo, como você pode ver depois lendo todo o capítulo. A Bíblia diz também aqui no verso 14, do mesmo capítulo 41. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo.
E depois dele interpretar aquela história das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, a Bíblia diz aqui, ainda no capítulo 41, verso 39 em diante. Disse mais Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente eu no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que hoje te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão, que era o anel usado para assinar decretos, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Esse sujeito, ele entra na masmorra, ele entra na prisão como um escravo condenado e sem futuro. Ele entra na prisão como servo, mas ele sai como príncipe. Ele entra com a unção de servo e ele sai com a unção de príncipe. Ele entra como escravo e sai como rei do Egito. O que acontece dentro dessa prisão de maneira tão extraordinária para alterar a vida, o destino, o futuro, onde ele ia chegar, o que ele ia fazer, o que ele poderia construir, o que ele alcançaria com a sua nova influência e como ele terminaria? A resposta que José dá a Deus nos anos de prisão são determinantes para mudar o status, para mudar a posição, para mudá-lo de poder, que é o que ele tinha na casa de Potifar. Ele mandava, as pessoas tinham que executar. Agora ele tem autoridade. A autoridade é mais alto que poder. A autoridade tem a ver com a posição que você ganha em Deus. Não tem a ver com título, não tem a ver com nome, não tem a ver com cargo, não tem a ver como as pessoas acostumaram te perceber. Isso é algo que Deus muda no mundo espiritual. E foi algo tão sério que remexeu toda a estrutura do Egito naqueles dias. Agora, de novo, o que acontece dentro dessa prisão para que José seja mudado de posição? Primeiro, ele já tinha respondido diante de Deus naquilo que nós já falamos ontem, de construir integridade, de responder a Deus diante de poder, de não abusar de poder, de não pisar pessoas, de não se lambuzar com dinheiro, com recursos, de não usar em si ou para si o dinheiro que é para a obra, de não se intoxicar, não se envenenar com dinheiro que não é seu. A questão de integridade moral. E agora, como eu disse, ele fazendo tudo certo, ele vai para a cadeia. Deus está gerando na vida de José aqui duas coisas principais. A primeira delas, por que será que ele ganha a simpatia do carcereiro? Porque ele resolveu as emoções por dentro, ainda lá em algum momento. Você não acha que ele ficou deprimido, melancólico, sem conversar com ninguém durante alguns dias, ou semanas, ou meses? Certamente. Agora, ele decidiu, dentro dessa prisão, resolver o coração. Ele resolveu engolir, processar, digerir essas coisas que ele não explicava. E quer uma coisa que é inexplicável, como essa circunstância toda que acontece com ele? Então, todo tempo estão acontecendo coisas inexplicáveis ao nosso redor, onde você tateia a sua limitação humana, a sua falta de respostas para as circunstâncias, a contingência de se sentir completamente impotente diante de coisas que você não pode responder no lugar de outros. Coisas que não estão diante de você, variáveis que não estão diante de você para alterar situações que te afetam. Coisas frustrantes. Coisas que acontecem, Deus permite e você não sabe explicar por quê. Se Deus é amor, por que ele permite que isso aconteça comigo? E era o caso de José, pelo amor de Deus.
Como diz o ditado mundano lá fora, quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Como assim? E agora ele tinha que processar isso em algum momento para ficar bem, para não ficar contrariado o tempo todo, se tornar uma pessoa chata, uma pessoa difícil, uma pessoa infeliz, que faz todo mundo ao redor infeliz também. Ele precisava resolver isso. E ele resolveu. Em algum momento ali ele resolveu. Só por isso que ele conseguiu ganhar a simpatia do carcereiro. Porque a gente não é simpático, a gente ranzinza, murmurenta, reclamadora, vexatória, crítica, ácida, abrutalhada, desbocada. É horrível. E ele processou isso de uma maneira tão completa que eu imagino que ele acordava o dia cantando, louvando a Deus, alegre, perguntava como as pessoas estavam, a sua disposição emocional mudada e que era estampada para todas as pessoas lerem e perceberem, inclusive o carcereiro, era resultado desse processar interior. Isso é um ato de escolha. E finalmente você percebe uma outra atitude. Passados 2 anos completos, o que significa isso? Há um tempo estabelecido por Deus sobre a sua cabeça. Você não muda estações, você é impotente para mudar ciclos, fases, estações. O carcereiro, na verdade, aqui, vamos dizer figuradamente, era o próprio Espírito Santo. Porque ao cumprir 2 anos inteiros, completos, diz a Bíblia, e esse versículo, essa marcação de tempo não está aí à toa. A Bíblia diz, passados 2 anos inteiros, completos, Faraó teve um sonho. Deus trouxe o sonho que estava guardado com uma intenção específica para remodelar toda aquela situação. E durante esses 2 anos completos, o que na verdade José teve que fazer? Ele teve que confiar em Deus. Ele teve que descansar em Deus. Ele teve que ter uma atitude prática em relação a coisas diante das quais ele estava impotente e sem os meios para alterá-las. Sabe, a nossa demonstração de confiança a Deus é quando nós descansamos. Quem descansa é porque confia. Quem não descansa está dizendo diante de Deus, eu não confio no Senhor, por isso eu tenho que preocupar com os meus próprios problemas e ser eu mesmo a resolver e dar solução para eles. Por isso eu não descanso. A Bíblia diz que tu és onipotente, mas o Senhor não é onipotente, o Senhor não é capaz, o Senhor não é fiel, por isso eu não consigo descansar. E a atitude prática de José, então, foi de descansar, de andar por fé, de confiar. Agora veja bem, os destinos e desígnios proféticos estavam alinhados na vida desse moço desde aquela época. Lembra dos tais sonhos do sol, lua e estrelas todos inclinando diante dele, indicando uma posição de majestade, uma posição de administração, de governo, de realeza? Não foi ele que construiu isso, foi Deus, dando meios, dando unção, dando graça, dando capacitação sobrenatural, mas esperando uma atitude, uma resposta de acordo. E agora, quando José então cumpriu isso, foi fundo, perseverou, foi até o final, as coisas mudam e mudam para valer. A Bíblia diz que o próprio Faraó tira o anel de assinatura e coloca no dedo de José. O próprio rei decreta, declara, estabelece claramente. Não foi o Potifarzinho lá, o ministrozinho de 2ª categoria. Foi o próprio rei que reconheceu e estabelece isso, sendo boca e voz de Deus. Mudou para sempre a vida de José. Sabe, eu quero dizer para você, há desígnios altos de Deus na sua vida, há propósitos proféticos e eternos de Deus desenhados para a sua vida. Você nasceu onde nasceu, viveu onde viveu, experimentou o que experimentou, sofreu o que sofreu, recebeu como influência o que recebeu, teve as oportunidades que teve, frutificou e foi fiel no que foi, fracassou no que fracassou. Todas essas coisas são alinhadas por Deus
com uma unção para constituir você para cumprir o propósito dele na sua vida. E uma vez que você entende que é a unção de Deus que está dentro de você, que vai alinhar todos os detalhes para talhar em você a pessoa que você precisa se tornar, com o entendimento que você precisa ter, com a sabedoria, com a articulação, com a inteligência, com o tino administrativo, com a autoridade, com a ousadia, com a fé, com a coragem, todas essas unções já estão aí. Só que elas vão se manifestar uma vez que você, dentro do seu cárcere, quer dizer, confinado aonde você está, na cidade onde você está, vivendo onde você vive, submetido à liderança e à autoridade onde você está submetido, é aí que Deus vai tirar você da posição de servo em casa de Potifar e transformar você em príncipe, te dando a autoridade de príncipe, te dando o fruto de príncipe, o governo de príncipe, a revelação de um príncipe. E aqui nada tem a ver com aquele besteirol de prosperidade para você gastar com coisas carnais e tolas. Porque essa prosperidade, esses recursos, essa posição, essa autoridade, essa posição de governo é para propósito, como José vai dizer mais tarde, para este grande livramento que se vê no dia de hoje. Deus tem propósito. E olha, talvez os seus sofrimentos e as coisas mais difíceis e as dores mais doloridas que você viveu foi para provocar em você ou para produzir em você uma compaixão que ninguém vai ter por aqueles por quem você tem, uma visão e uma percepção da necessidade que outros não vão ter olhos para ver, porque foi você que viveu, sofreu o que sofreu, percebeu o que percebeu. Que você possa responder a Deus na casa de Potifar, que você possa responder a Deus confinado, limitado pela circunstância onde você está hoje, que você possa processar as suas emoções para não ter mágoa de pessoas e de Deus e angústias e uma resposta truculenta, carnal, baixa, radical, tola, como a gente vê hoje tanto, inclusive nesse nosso Facebook comum. Onde às vezes amigos nossos estão aí desbocados e radicalizados, babando, raivosos, como aquele velho partido que a gente conhece. Sabe, que Deus possa produzir em você essa doçura de José, esse coração brando de José, firme, claro, posicionado, mas com o coração em Deus e espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Receba também o meu afetuoso abraço. A minha oração é que você responda e se torne o príncipe, a princesa, para cujo propósito você nasceu e foi chamado a essa existência pelo Deus soberano e onipotente. Que Deus abençoe a todos. Eu continuo pedindo que você, por favor, ao ver esse vídeo, compartilhe. Tanta gente tem sido abençoada. De novo, quero agradecer o carinho de tantos milhares de irmãos na página do Facebook da Vine International, na minha página pessoal, com os meus amigos pessoais. Obrigado por essa resposta e que Deus abençoe a todos. Estamos juntos nessa obra de edificar o reino de Deus. Amém. Nos vemos amanhã.